Nelma Alves Garcia, nascida em 14 de julho de 1969, em Governador Valadares, Minas Gerais. Está com que idade agora, professora? Idade? 56. 56? Recente, em julho agora. Nasceu em Governador Valadares. Isso. E desenvolveu a sua vida lá ou foi só uma passagem? Não. Eu nasci em Governador Valadares, que era a cidade próxima onde meus pais moravam, que se chama Marilac, um município bem pequeno em Minas. Aí fiquei até os 2 anos em Minas, em Marilac, em Minas. E aí aos 2 anos mudamos para Redenção, no sul do Pará. Para uma cidade, Redenção estava iniciando, ela tem a mesma idade minha, a cidade. Então os meus pais são pioneiros lá de Redenção. Qual o nome dos seus pais e o que eles faziam? Meu pai é Simeão Garcia Neves, comerciante. Ele tinha uma loja de tecidos lá em Marilac. E minha mãe, Marilene Alves Garcia, sempre do lar, cuidadora do lar. Isso. A pergunta, tem 2 perguntas de efeito que eu tinha te comentado em off aqui. A primeira é, qual a imagem mais remota que tu tens de ti próprio? Isso às vezes é induzido por uma foto que fica, às vezes por um fato marcante, às vezes por uma coisa assim que parece normal para os adultos, mas para uma criança fica. Nas entrevistas, lembram de 1 ano, 2 anos, e tem pessoas que têm uma memória remota ali por 13 anos, 10 anos. Se eu te pergunto isso e faço essa lembrança, o que te vem à mente? Por foto, eu tenho uma imagem que para mim é marcante e de memória é outra. Então, vou falar as 2. Por foto, eu tenho uma foto com meu pai, minha irmã e meu irmão. Nós mudamos para a zona rural, na época, lá em Redenção. Meu pai foi desbravador, tinha comprado uma terrinha. Então, eu tenho uma foto de nós 3 e meu pai na porta de uma casa de palha. A casa eram todas de palha. E a gente comendo mamão. Essa é uma foto que, para mim, é marcante. E de memória, aí já era uma outra chácara, ainda na zona rural, eu balançando debaixo do pé de manga, que meu pai fez um balanço para cada um, então eu nesse balanço. É uma que memória idade tu bacana. tinha, mais ou menos? Aí acho que eu tinha uns 5 anos, 5, 6 anos, nesse balanço. A outra foi bem menos, acho que uns 3 anos, 3 e pouco. Foi logo depois da nossa chegada lá. Essa sua irmã que aparece na foto é a sua irmã gêmea? Minha irmã gêmea, minha Fala um alma pouquinho gêmea, dela. minha irmã gêmea. Então, minha irmã, quem é gêmeo sabe da afinidade que tem. Então, meu irmão, Renato, ele é 1 ano e 3 meses, 4 meses mais velho que a gente. E aí depois viemos nós 2, eu e a Nelma. Então, assim, fisicamente a gente tem uma semelhança, para alguns muito grande, a gente não acha que seja tão semelhante, né? Mas a gente tem uma ligação muito forte e aí nós 2, coincidentemente, não foi nada programado, mas na época da nossa graduação, a gente fez no mesmo prédio, porque ela fez odontologia e eu fiz farmácia. Então, sempre juntas, né, quando viemos para cá. E depois de 1 ano, depois de formada, ela voltou e eu fiquei. Então, assim, minha paixão, né, a gente não estar sempre juntas, mas é uma ligação muito grande. E com o que ela se desenvolveu na vida profissional? Ela fez odontologia, então ela trabalha como odontóloga lá, ela tem um consultório odontológico lá em Redenção. Ela é ortodontista. Ortodontista. E como é que foi o desenvolvimento da vida de vocês, assim, a divisão? Tu fala que ela, com carinho dela. Sim, imenso, imenso. Então, vou falar um pouquinho para eu chegar aqui, pode ser? Então, a gente foi para a Redenção, eu com 2 anos, isso foi em 1972, né? Para ter uma ideia, era asfalto na Belém Brasília, acho que só até Anápolis, alguma coisa assim, o resto era tudo estrada de chão, então uma aventura para os meus pais com 3 crianças, né, de mudança, lá para a Redenção. E aí, aos 14 anos, a gente veio para Goiânia, eu e minha irmã, que a gente terminou até a 8ª série na época, era o último nível de ensino que tinha lá em Redenção. E os meus pais, assim, de uma forma que eu admiro imensamente, deram a oportunidade de a gente vir para cá, por iniciativa deles. Não foi nem minha e da Nelma, nem meu irmão optou por não vir, né? Mas eles nos proporcionaram vir para Goiânia para fazer o ensino médio e então fazer um curso superior. Isso para eles que estudaram até o 4º ano, né? Então, uma visão que eu só tenho admiração por isso. Aí viemos eu e a Nelma, aos 14 anos, morar em Goiânia. Eram outros tempos, né?
Aí minha mãe veio, ficou, ele veio, organizou tudo, matrícula, alugou um apartamento. Minha mãe ficou com a gente aqui por 2, 3 meses e foi embora. E aí ficamos nós duas, com 14 anos, morando em Goiânia para fazer o ensino médio. Onde que vocês moravam? A gente morava no setor Bueno e estudávamos no objetivo do setor Bueno. Então dava para ir de pé, né? Que é um quarteirão, 2? Uns 3, 4 quarteirões, mas dava para ir tranquilamente de pé. Então foi tudo estrategicamente montado, né? Onde que a gente ia estudar, onde que íamos morar para ficar próximo, né? Nesse período que a minha mãe ficou, a gente fez um treinamento de sobrevivência, porque abriu-se uma conta corrente com autorização dos pais, né? Porque a gente ia ficar aqui, a gente tinha que ter acesso. Então, nesse período, a gente fazia o percurso de ônibus, né? Para poder ir pagar o aluguel, para ir no supermercado, para ir ao banco, acompanhada da minha mãe até a gente aprender como que seria, né? Porque ela foi embora e aí ficamos nós duas responsáveis por cuidar da casa e estudar. Então, foi assim, uma experiência impressionante. Eu acho que se fosse sozinha, eu não teria condições. Mas como eu tinha anel, então a gente se apoiava, né? Então estudávamos juntas, sempre estudamos juntas, sempre. Lá em casa, os 3 estudávamos juntos até a 8ª série. Eu e meu irmão, embora seja 1 ano e 4 meses mais velho, quando nós ingressamos na escola, a gente fez uma prova e nós entramos, só tinha uma turma de cada série na escola, naquela cidade. Só tinha uma escola e uma turma de cada série. Aí ficamos na mesma série, na mesma turma, o que eu sei que hoje não seria adequado, né? E realmente talvez tivesse sido melhor se não fosse, mas não tinha opção. Então estudamos sempre juntas. Aí viemos para cá, para o objetivo, na mesma sala, sempre muita confusão com a questão da nossa semelhança, entre os colegas, entre professores, até gera memórias até hoje em relação a isso. Confusão em todos os níveis de ensino, inclusive na universidade. Então a gente sempre foi muito, muito próxima. Nós nunca brigamos, a gente tem uma afinidade imensa, realmente. Tanto que eu sou madrinha dos 2 filhos dela, e ela é madrinha de um dos meus filhos. Então é muito próximo. E meu irmão, eu falava que eu intermediava ali entre ela e ele. Eu ficava apaziguando. Eles brigavam antes? Briga de irmãos, né? Aí eu é que tentava apaziguar. Mas hoje eu acho que ela é muito mais tranquila que eu. E os 2 hoje moram juntos, moram na mesma cidade, né? Eu é que fiquei, ela voltou. Então meus pais e meus 2 irmãos moram lá em Redenção. Então eles hoje são muito mais próximos, né? Com certeza. Dos elementos subjetivos, assim, do teu desenvolvimento enquanto criança, quais eram as brincadeiras? Tu tem alguma lembrança de alguma comida que tu gostava? Esse fato de morar sozinha, vocês morarem sozinhas, longe da mãe, como é que foi isso? Se tu pudesse abordar um pouquinho mais. A mãe de vocês era uma mãe mais carinhosa, assim, fazia mais as coisas para vocês, ou vocês já eram autônomas, mesmo antes de vir para cá? Então vamos lá. Brincadeiras. Era brincadeira na rua, né? Enquanto estávamos na roça, a gente morava na zona rural, os brinquedos eram o que a gente conseguia fazer lá. Não tinha comprar brinquedo, né? Até pela condição que a gente tinha na época. Então era brincar com machixe para fazer boizinho, era tomar banho de rio, porque tinha um rio maravilhoso, né? Então essas brincadeiras, o balanço, tá? Brincava de casinha, fazer cozinhadinha, eram essas brincadeiras. Depois na cidade eu me lembro muita gente brincando à noite, porque ainda não tinha energia elétrica na cidade. Então anoitecia, era só a lua para clarear. Então a gente brincava na rua de esconder, pique-esconde, ou de pique-pega. Era na rua, nossa brinquedoteca era a rua da cidade, né? Então, assim, era uma liberdade imensa, né, para brincar e para estar com os colegas. Agora, de comida, lembrança de comida, eu tenho de doce de leite. Minha mãe, ela fazia doce de leite e vendia o doce, né? Então, eu lembro muito dela com aquele tacho enorme, preparando o doce de leite, depois punha formas de madeira para cortar, e a briga era para rapar a vasilha, a panelona do doce de leite. Nós, crianças, e dos adultos também, né? Porque todo mundo queria rapar a panela do doce de leite. Então tem bem essa memória. Agora, eu falo que meus pais são muito sábios, porque eles sempre nos criaram de forma para a gente ter uma autonomia, né?
Então, minha mãe sempre muito cuidadosa em termos de proporcionar o que a gente precisava, mas a gente começou a ajudar muito cedo, né? Então, lá na cidade, depois que a gente mudou para a cidade, meu pai continuou com o comércio, só que era outro ramo. A gente falava de Pegue Pague, Comercial Garcia. Antes era Comercial Garcia. Depois foi Pegue Pague, já evoluiu, as pessoas iam na prateleira e pegavam, né? Mas enquanto eu ainda estava lá, era Comercial Garcia. E aí a gente já começou a ajudar muito cedo no comércio, né? Ia para a escola, chegava, tinha o almoço, almoçávamos, tinha as tarefas a fazer, mas a hora que dava, ia ajudar no comércio, né? O que eu falo que faz toda a diferença, fez toda a diferença. A gente ajudava em casa, tanto quando nós viemos, a gente já sabia cozinhar, já sabia cuidar da casa, não precisava dessa preocupação dos meus pais em relação a gente conseguir realizar essas atividades domésticas, né? E no comércio a gente ajudava. E foi ajudando a aprender, né? Fazia balança, atendia os clientes, que naquela época tinha que pesar na balança, tinha que medir o que era de ser medido, e a gente ajudava lá no comércio, da maneira que ia conseguindo, mas todo mundo tinha a sua tarefa para poder fazer. Então, e meu irmão continuou no ramo do comércio, ele hoje trabalha com o comércio, né? Então eu falo que assim, em termos de autonomia, foi extremamente importante para a gente vir, porque pelo menos eles não tinham essa preocupação se a gente ia conseguir ou ia passar por necessidades aqui por não conseguir fazer. Não, a gente já sabia como as coisas que precisávamos fazer e para cuidar, né? Então, não era essa a preocupação. A questão da distância, são 1.200 quilômetros daqui lá. Ônibus, na época, ainda nem era asfaltado até lá tudo, era só até Guaraí. Então, o acesso era bem mais difícil. Ainda não é tão tranquilo, mas era muito mais difícil, né? E não dava para ficar vendo com tanta frequência. E a gente veio para cá, porque, e não Belém, por exemplo, né? Redenção fica bem no sul do Pará. A distância de Redenção a Belém é praticamente a mesma de Redenção para cá. E como meu pai tinha comércio, naquela época, ele vinha em Anápolis para comprar um caminhão de mercadoria. Então, ele tinha que vir regularmente a Anápolis. Então, ficava muito mais fácil dele vir encontrar com a gente do que se tivesse ido para Belém, por exemplo. Porque era em Anápolis que tinha os grandes atacadistas, né? Então, ele vinha em Anápolis, comprava 1 ou 2 caminhões de mercadoria, ia embora e daqui a um tempo o caminhão chegava com a mercadoria, para poder abastecer o comércio. Então, aqui era uma rota, né, para ele. E como a família deles também, nossa família ficou em Minas, quando ia visitar, que foi muito tempo depois que a gente foi a primeira vez em Minas, já era um caminho. Porque se fosse para Belém, seria muito mais difícil, estaria do outro lado daquilo que era rotineiro para eles, né? E aí, então, foi assim. Por isso que um dos motivos da escolha de vir para Goiânia, que foi toda deles, eu e a Nelma nem queríamos vir pensando que seria muito difícil, que a gente não ia conseguir ficar longe deles, né? Naquela época não tinha telefone, não tinha telefone em casa. Era no posto telefônico. Eu falo assim, gente, não é que eu sou tão antiga, é porque as coisas evoluíram rápidas, né, Paula? Mas lá, uma cidade do interior, né? Então tinha uma central telefônica. E então, ligar. Meu pai vinha para fazer compra, quando a gente ainda estava lá, ele marcava o horário que ele ia ligar. A gente ia para o posto. Aí depois evoluímos, tínhamos um aparelho telefônico em casa. Aí quando nós estávamos aqui, a gente ia no orelhão, lá do prédio. Aos domingos a gente ligava para os meus pais. Então, a gente falava uma vez por semana para falar que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo por aqui. Então era essa a comunicação que a gente tinha. Nesse período aí, vocês moraram nesse mesmo lugar por quanto tempo? E se tem alguma situação, né, que vocês passaram, assim, que tenha sido relevante, assim, de talvez algum medo, alguma superação, alguma situação típica de 2 meninas com 14 anos que estão morando sozinhas? Felizmente, não. Nós moramos lá o tempo todo que eu e minha irmã estivemos em Goiânia. Depois, quando ela foi embora, voltou para a Redenção, depois de formada, é que a gente entregou. Aí, antes disso, eu me casei, mudei, né? Mas nós ficamos no mesmo apartamento, todo o tempo, que realmente foi muito bom, porque a gente estabeleceu ali, conhecia todo mundo do prédio, né? A gente tinha uma vizinha maravilhosa que dava apoio pra gente, sabia que a gente estava sozinha, né? Ela ia oferecer sozinha? Comida. Não, essa vizinha, ela tinha uma família, né? Tinha os filhos, então assim, ela sempre perguntando se a gente precisava de alguma coisa, o que de certa forma dava uma segurança também para os meus pais e para a gente, né? E também nesse período todo a gente teve outras meninas que vieram morar com a gente. Ninguém ficou o tempo todo.
vinha, ia embora, desistia de ficar por aqui, mas a gente teve outras pessoas que vieram morar com a gente. Teve uma época que nós éramos 5, e aí tinha uma menina que ajudava a gente, uma funcionária que ajudou a gente na época que tinha 5. E assim, morar de mais pessoas é o desafio de pessoas diferentes, e como quando a gente não tinha funcionário, por exemplo, a casa tinha que ter a sua rotina, né? Então a gente tinha uma tabelinha de serviços. E aí, num certo momento, gerou um certo atrito, porque a gente tinha uma que não cumpria a rotina. Mas aí eu falei, vamos resolver a situação. Então isso tudo foi ajudando, foi ensinando a gente, né? Aí lidando com algumas situações. Mas felizmente nunca tivemos nenhum problema de adoecimento, por exemplo, que era uma preocupação se alguém adoecesse, né? Todo mundo ainda experiente, mas felizmente a gente não passou por nenhum perrengue assim que eu tenha memória de preocupação. Como é que tu era em relação aos estudos antes disso? E acredito que vocês tenham tido uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade por estarem aqui para estudar. Como é que foi o teu desenvolvimento no ensino fundamental, médio, até chegar à faculdade? Bem, eu e a Nel somos bem parecidas em relação a isso, né? Então, assim, a gente sempre foi muito estudiosa, né? Meu irmão também foi até a 8ª série, e depois ele optou por não vir, né? Felizmente está muito bem lá, graças a Deus. Isso para ele foi uma decisão que para ele foi acertada, né? Mas a gente sempre foi muito estudiosa. Eu falo que existem pessoas inteligentes e estudiosas. Eu sempre fui muito dedicada ao estudo, desde muito cedo. Antes a gente tinha, por exemplo, era uma semana de provas. Então, nessa semana de provas, eu levantava de madrugada para poder repassar o conteúdo da prova daquele dia. Levantava de madrugada com um lampião, porque não tinha energia elétrica. Meu pai ia lá, ligava o lampião para dar uma última verificada no conteúdo daquele dia. Então, eu sempre fui preocupada com a questão do ensino. Quando então, eu estudei na escola municipal, depois na escola estadual, e quando a gente ia entrar na 8ª série, que era o último ano, naquela época era o ginásio, né? Aí abriu uma escola particular, lá em Redenção. E aí meus pais nos matricularam nessa escola, porque eles avaliaram que ia ser uma escola com mais recursos, que ia ter um ensino melhor, já pensando na vinda da gente para cá. A turma da 8ª série era uma turma de 6 alunos. Dos 6, 3 éramos nós 3 lá de casa. Então, metade da turma era lá de casa. E assim, esses professores foram dedicadíssimos. Então, terminou a 8ª série, dos 6, 4 viriam para Goiânia. Então, o que é que eles fizeram com nós 4? No período de férias, eles se dedicaram a continuar nos ensinando, nos preparando para vir para Goiânia, que era uma situação muito diferente. A gente tinha muita insegurança de se a gente conseguiria estudar em Goiânia. Porque era um ensino, né, de uma cidade muito jovem, de uma escola ainda muito jovem, né? Então a gente tinha muito medo de não conseguir acompanhar o ensino em Goiânia. E aí eles, muito dedicados, trabalharam com a gente durante o período de férias, já antecipando algumas coisas do ensino médio. Então, assim, muito, muito bacana, né? Eu tenho muita admiração por essa postura que foi espontânea deles. Eles não estavam recebendo por isso. Então, vocês que vão para Goiânia, se quiserem, a gente continua. E assim foi feito. E nós viemos os 4 estudar no mesmo colégio. E a nossa rotina, minha e da Nelma, era ir para a escola de manhã e estudar à tarde. Chegava em casa, cuidava do almoço, cuidava da casa, e o objetivo era tinha uns cadernos de exercícios, né? Tinha o material que era em sala de aula e tinha o material complementar, que eram apostilas de exercícios. Nós respondíamos todos os exercícios, todos os dias daquela aula. Formamos um grupo de estudo com alguns colegas, o que um não conseguia, durante o final de semana a gente reunia para poder resolver. Então, assim, a gente sempre teve muito, e talvez até por isso meus pais confiaram que a gente viesse para cá, de fato, para estudar, apesar de terem ouvido muitas outras coisas, que eram, que loucura deixar as meninas ir para Goiânia sozinha, como que vocês confiam? Então, assim, eles ouviram muita coisa, depois que a gente foi saber, né? Mas eles tiveram essa confiança, eu acho que eles confiaram no que eles tinham plantado, e aí, assim a gente fez, a gente veio para estudar. Então, a gente tinha uma dedicação enorme, né? Terminando o 3º ano, escolheu o que ia fazer, vestibular. Aí era a antiga SEQEV.
que era onde vai acontecer o vestibular. Aí muita dúvida em relação ao que fazer, então assim, eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, né? Eu falo, na época, eu sabia que não queria fazer medicina, não queria fazer odonto, fui por eliminação. Aí cheguei na farmácia. Por que saúde? Farmácia. Eu sempre quis a área da saúde. Acho que não tinha ninguém na minha família graduado, não tinha. Mas eu gostava muito de biologia no ensino médio, talvez pela biologia eu tenha sido mais induzida para a área da saúde. Por que não medicina? Eu não queria medicina, que eu falava que eu não ia dar conta de ficar vendo sangue, gente morrendo, como se fosse só isso. Então eu falava, não queria fazer medicina. E a Nel a mesma coisa, só que aí a Nel optou pelo odonto e eu farmácia. Aí fizemos a inscrição e fizemos vestibular na época na UFG, fizemos em Anápolis, hoje é a Unievangélica, né? Hoje é a Unievangélica? Ou era, não sei. Para odonto lá, porque lá não tinha farmácia, então fizemos as duas para odonto. E na PUC. Na PUC eu confesso que não recordo para que eu fiz. Na época era católica, né? Aí fizemos. Lembro muito dos vestibulares, assim, meus pais vieram para cá na época para nos acompanhar no vestibular. Então, assim, todos os momentos mais críticos eles estavam aqui para nos acompanhar, né? Então eles levaram a gente a Anápolis, ficaram lá esperando. Eu fiz vestibular. Fiz aqui na Faculdade de Direito, meu vestibular, minha sala, né? E eu lembro perfeitamente, eu na sala e eles na praça universitária, sentadinhos lá, esperando eu fazendo a prova e vendo eles lá. Eu lembro perfeitamente do dia que eu fiz o vestibular, né? E aí fomos aprovados nos que nós fizemos, nós duas fomos aprovadas, o resultado do vestibular era uma expectativa imensa, porque a gente queria fazer na pública, porque é muito caro, né? Aí o resultado saía no rádio. Publicava ali na Sequev um painel gigantesco com as aprovações, acho que no dia seguinte, mas no dia que saiu o resultado, saía no rádio. Aí então lá nós duas no pé do rádio ouvindo o resultado, saiu o resultado da farmácia, passei sem comemoração, porque para nós éramos ou passávamos as duas ou não passava nenhuma. Era o que a gente queria, né? Porque falou, como é que eu vou comemorar se ela não passar? Aí saiu o resultado da farmácia. A energia acaba. Para não ficar sem nada, nenhuma emoção a mais, o rádio na tomada, acabou a energia. Fomos correndo lá para o objetivo, que era pertinho, né? Ouvimos o resultado dela lá. Passou. Aí pronto, aí a comemoração estava feita. Foi muito bom, assim, é um alívio, né? Como é até hoje. E aí fomos, e foi muito bacana. Assim, na cidade tinha muito poucas pessoas ainda que tinham saído para estudar, né? Aí meu pai e minha mãe organizaram um churrasco para comemorar. Aí chamamos os professores, tinha a professora do 3º ano, tinha a professora do 2º ano. Fundamental, né? Esses professores que estiveram conosco na preparação para vir para Goiânia. Então, assim, foi muito bom. Assim, era um reconhecimento do trabalho desses professores desde o início. Porque se a gente tinha conseguido, era graças a ter esse apoio, né? E, é claro, a dedicação que a gente teve nesses estudos. Aos 14 anos, vira uma página da tua história, da tua irmã, e ao ingressar na universidade também, aí vem uma nova página. Que ano foi? E para a gente agora elucidar a tua história com a UFG, começando neste ano que tu vai dizer agora. Então, o vestibular foi em 86, então entramos em 87. Então, entrei no curso de farmácia, né? 87, 88, 89, 90, o curso de farmácia. O prédio lá estava recém-inaugurado, outro prédio, né, que era junto com a Faculdade de Odontologia. A faculdade era unida ainda? Era unida ainda, né? Então, quando eu tinha a parte básica, que era lá no campus Samambaia, quando eu via para a faculdade, ela já funcionava lá naquele prédio, junto com a Faculdade de Odonto, né, onde atualmente tem a Faculdade de Odonto. Aí eu fiz esses 4 anos o curso de farmácia. Graduei e, naquela época, a gente não tinha esse perfil generalista. Terminava o curso de farmácia, você concluía, graduava, colava grau, poderia encerrar ou fazer uma habilitação. E aí eu optei por fazer habilitação. Aí eu fiz habilitação em análises clínicas, ainda não tinha outras habilitações, que eram alimentos e indústria. Aí fiz habilitação em análises clínicas, em 91 e 92, né?
Mas aí, na época, eu já tinha começado a trabalhar, então fui conciliando as coisas. Então, em 92, eu concluí o curso de farmácia na modalidade de análises clínicas, com habilitação. Aí eu me graduei, né? E logo em seguida da minha graduação, porque durante a graduação eu sempre gostei muito de monitorias, dava aula particular na área de química, então sempre tive um pezinho aí na parte do ensino. Quando eu terminei o curso de farmácia, a habilitação, eu já tinha feito o concurso da prefeitura, já estava começando a trabalhar, ia começar a trabalhar na prefeitura, mas aí teve um concurso professor substituto para bioquímica clínica, né, que era uma das disciplinas que eu tinha cursado na habilitação. E assim, aí eu fiz esse primeiro concurso na UFG. Em 93, eu entrei como professora substituta para a disciplina de bioquímica clínica. Em 94, novamente eu entrei como substituta para a disciplina de bromatologia, que também era uma disciplina, aliás, bromatologia. Era uma disciplina que eu tinha feito na habilitação. Eu falo que eu era a única pessoa da turma que gostava da disciplina. Porque quem estava em análise clínica geralmente queria trabalhar na parte de laboratório de análises clínicas mesmo. E a bromatologia na área de alimentos. Eu sempre fui apaixonada na área de alimentos. Aí, então, fui substituta na bromatologia em 94. Em final de 94, teve um concurso efetivo na área de toxicologia. E aí eu fiz o concurso para toxicologia. Então eu falei, eu nunca saí desde então. Né? Aí em janeiro, 4 de janeiro, 5 de janeiro de 95, 4 de janeiro de 95, eu assumi como professora efetiva da UFG. E aqui estou até hoje. Teve churrasco de novo? Não teve churrasco, mas teve comemoração, porque o meu objetivo era esse, né, de ser professora na UFG. Então, tanto que fui substituta, já tinha a opção, estava na prefeitura já, como fiscal de saúde pública, né, até um determinado momento que eu optei pela universidade. Apesar de alguns acharem, mas como você vai ficar na universidade se lá você tem toda a flexibilidade de horário para trabalhar, que é um outro tipo de trabalho, mas eu falei, não. A minha paixão é a sala. Aí eu optei pela universidade, pedi exoneração na prefeitura e fiquei aqui na universidade. E aí depois que eu fui fazer a pós-graduação, eu entrei como graduada. Então eu falo, eu acho que eu sou uma das últimas que ingressou na universidade como graduada. E depois desenvolveu em paralelo ao trabalho a formação. Sim, aí eu fiz uma especialização. Minha primeira pós-graduação foi uma especialização em metodologia do ensino superior. Eu falei, bem, já que eu entrei para a docência, eu preciso me qualificar para isso, né? Porque você faz um bacharelado, né, farmacêutica. Não me formei para ser professora. Então, eu fiz uma especialização aqui na Faculdade de Educação em metodologia do ensino superior. Foi minha primeira pós-graduação. Aí depois fui para o mestrado, depois doutorado, mas tudo já estando aqui na universidade. Agora, se a gente puder desenvolver, falar sobre isso, mestrado, doutorado, mas antes eu fiquei na dúvida. Se antes tudo era com a tua irmã, e aí na aprovação, onde é que estava a tua irmã, na tua aprovação aqui? Na universidade? Ela já nas substitutos ela estava aqui ainda. Porque ela fez odonto, então dela foi até 91, o curso dela. Aí ela ficou 1 ano aqui em Goiânia, trabalhando aqui em Goiânia, e depois ela voltou. Aí nessas datas eles não estavam aqui, nessas comemorações. Eles estavam em formatura, né? As formaturas aí estava todo mundo, mas nessas outras datas não. Aí foi a distância, a comemoração. O desapego com a tua irmã, no sentido positivo, assim, de que as duas trilharam o seu caminho, foi talvez mais importante que com os pais? Como é que tu elabora isso? É bem diferente, porque como a gente ficou aqui, nós duas, então acho que aí o apego foi maior ainda, né? Aí quando ela foi, aí era um misto. Ruim demais por ela ir, mas por outro lado, achava bom porque ela estaria junto com o meu irmão lá com os meus pais, porque também para eles era difícil, né? Não ter nenhuma de nós. Então era bom, não, tentando me consolar, né? Eu tenho que achar, eu falo, tudo tem um lado positivo. Não, mas é bom porque agora ela vai estar lá junto com eles, né? Pode dar o apoio. Eu não tinha opção, né? Então eu tinha que achar um lado positivo nisso.
E tu, por teu turno, também estava se desenvolvendo sozinha. Sim, não. E aí, mas quando ela foi, eu já estava casada, né? Aí, tanto que eu me casei, logo depois que eu terminei, em 92, eu me casei, conheci meu esposo no primeiro ano da faculdade. Eu estava no primeiro ano, não que ele fosse do mesmo curso, mas foi em 87. Aí me formei e nos casamos, porque senão eu voltaria, né? Aí, porque quando a gente veio, a ideia era, o plano, faz faculdade e volta para exercer. Tanto que já tinha, como meu pai tinha comércio lá, esse Comercial Garcia, esse Pegue Pague, né? É um prédio de esquina, então já tinha a sala da esquina, vai ser a farmácia da Thelma, a outra sala é o consultório da Nelva. Meu irmão já estava com o comércio dele estabelecido. Então, se eu terminei, então eu vou voltar, ou então eu vou me casar, né? E quem quebrou esse plano? Quem elaborou foram eles, né? Mas e quem mudou? Quem mudou foi o Hélio. Quem é o Eu falei Hélio? bem, o Hélio, meu esposo, né? Então, ele é um economista e contador. Quando eu o conheci, foi através de uma das colegas que a gente fez o grupo de estudos na época, lá no ensino médio, a Patrícia. Então, a gente ia muito para a casa da família dela, que também acolhia muita gente, né? Nos finais de semana, fazia almoço. E aí, depois, ela foi fazer faculdade junto com ele. E aí, um dos almoços, a gente estava presente e ele também. Foi quando eu conheci. Isso foi lá em 87, final de 87. E ele foi falar contigo? Como é que foi falar comigo. Foi falar comigo. Depois de uma semana, ela perguntou para ele se ele já tinha voltado a falar comigo, porque eu era uma menina de família. E aí, desde então, aí ele voltou a falar comigo e aí engrenou a relação. E aí, então, foram 5 anos de namoro, nos casamos em 92. Em setembro, eu terminei a habilitação em julho, em setembro nós nos casamos. E aí não voltei para a Redenção, né? Aí tivemos que reformular os planos. Naquela esquina até funcionou uma farmácia, mas não era minha. Mas eu acho que não teria me dado muito bem no comércio. Eu não levo jeito para o comércio, né? Mas aí foi aí que mudaram os planos. O consultório da minha irmã ficou nessa sala inicialmente prevista por um bom tempo, e depois ela construiu um outro consultório, mas funcionou lá onde estava planejado. Como é que os teus pais receberam isso? Como é que foi o ajuste, o TAC? O termo de ajuste. O termo de ajuste foi bem consensuado. Acho que eles já previam que eu não ia voltar. À medida que o namoro foi durando e foi continuando, eles logo conheceram o Hélio. Então, assim, acho que eles já tinham, acho que talvez antes de mim eles já sabiam que eu não ia voltar. Aí eu fiz concurso da prefeitura, fui aprovada, eu já trabalhava no Objetivo também, né? Então ela já está se organizando para ficar, né? Acho que ela não volta. E hoje também eu acho, da mesma forma que foi quando minha irmã foi, hoje eu falo, apesar que a gente sempre sente falta, né? Mas hoje eu sou um ponto de apoio para eles aqui. Parte de saúde, tudo é aqui. Então, para ela, fala, não, mas que bom que você está aí, porque aí eles podem ir. Então, eles dão apoio lá e eu dou apoio aqui, quando vem. Tem que ter um lado positivo, né? Então, é isso. Como é que foi o teu mestrado e o teu doutorado? Se tu puder falar os anos, em que instituição foi e os temas, mais ou menos, o que norteou para a gente entender como é que foi a tua formação. Então, a especialização foi em metodologia, porque eu me senti que eu precisava entender um pouco mais do que é ser um professor, né? Metodologia do ensino superior. Aí eu fiz como eu estava na toxicologia, eu fiz um trabalho na área de toxicologia. O ensino de toxicologia no curso de farmácia. A professora Maria Tereza foi minha orientadora aqui da farmácia. Aí depois, 2 anos depois, eu fui fazer o mestrado na UNB. A gente tinha na faculdade de farmácia, na época, acho que 2 professores pós-graduados. E tinham muitos professores mais novos já fazendo pós-graduação, principalmente em São Paulo, né? Mas aí eu e a Silvia, minha colega de curso e aqui na UFG, a gente ingressou junto aqui na UFG, tanto na graduação quanto no concurso, aqui na UFG, tanto na época do concurso ela ficou em primeiro lugar, eu em segundo, por uma diferença muito pequena, mas ela fez o outro concurso na citologia, que era a paixão dela, até hoje, e aí eu fui para toxicologia. Aí nós fomos juntas para Brasília procurar, porque a gente queria fazer o mestrado, né? Eram outros tempos também, então chegamos lá em Brasília e fomos no Ciências da Saúde procurar se alguém poderia ser nossos orientadores.
Olha a loucura que era, né? E como eu estava na toxicologia, eu queria fazer alguma coisa na área de toxicologia. Aí a gente foi batendo, demos uma olhada nos professores que tinham em Brasília e fomos lá. Pegamos 11 de manhã e chegamos na UNB e fomos na sala dos professores nos apresentar do nosso interesse. E assim foi feito. Aí meu orientador, o professor Joel, o doutor Joel, é um nefrologista. Eu trabalhei na área de nefrotoxicidade do mercúrio. Né? Eu queria dar uma ligada. Mercúrio, que era é um metal muito usado na área de garimpos, e lá em Redenção é uma região próxima ao garimpo, próxima à Serra Pelada, próxima a Cumaru, então a gente sabia dos problemas do mercúrio com os garimpeiros, e era na toxicologia ocupacional, então fiz um trabalho na área de nefrotoxicidade do cloreto de mercúrio. Que ano foi isso? Isso foi em 96 que eu fui para lá. 97 que eu comecei o mestrado. E em 97 nasceu meu primeiro filho. Junto? Junto. Então fiz o processo seletivo, então conversamos com o professor, ele concordou, deu uma carta de aceite, fizemos o processo seletivo lá da UNB, fomos aprovadas, eu e Silvinha. E vimos como é que a gente ia fazer, a gente ia morar em Brasília, né? A gente ia toda semana, ia toda segunda e voltava toda sexta. Alugamos uma kitnet para morar lá em Brasília, de forma que desse para ir de pé lá na Asa Norte. E aí, deixamos todos acertados, e aí quando foi, acho que março, janeiro, por aí, eu descobri que eu estava grávida. Aí o pessoal, mas então agora você não vai fazer o mestrado. Mas agora é que eu preciso fazer o mestrado. E aí fui. Nesse semestre eu fiz muita coisa, porque eu tinha que antecipar o máximo que eu podia. Aí eu ia toda segunda e voltava toda sexta. E na sexta que tinha consulta, era sexta à tarde que eu ia para a minha obstetra, né? E assim foi o semestre. Fui até julho, meados de julho. Disciplina, parte experimental rolando e morava na UNB praticamente, para poder antecipar o máximo que podia, né? E aí fiz, depois aí tive meu filho em agosto, dia 2 de agosto, ele nasceu. Humberto Garcia Meno, meu filho, engenheiro civil formado aqui na UFG, para meu orgulho, né? Aí dia 2 de agosto nasceu Humberto. No outro semestre eu fiquei bem menos atividade, que eu estava amamentando e cuidando, e aí depois retomei, né? Para a defesa, terminar o que precisava terminar, fiz alguma disciplina aqui na UFG e defendi. Aí eu estava afastada da universidade para pós-graduação, né? E aí defendi a minha dissertação, que era o efeito protetor da talidomida na nefrotoxicidade do mercúrio. Foi o meu experimento e, claro, eu contei muito com a ajuda, tinha alunos de iniciação científica, porque como a gente ia trabalhar com talidomida e eu grávida, não poderia lidar com esse tipo de produto. Então, eles me ajudaram muito nos trabalhos experimentais de induzir a nefrotoxicidade, fazer a indução para o efeito protetor, e eu trabalhava já com os materiais coletados, para não ter risco, né? Mas aí foi o mestrado. Conseguiu concluir em 1 ano e meio? 2? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E na época, para a defesa, um fato assim, né? Engraçado, muito diferente para quem vive os dias atuais. Brasília, acho que tinha um retroprojetor, 2 retroprojetores. Então, não tinha garantia que no dia da defesa a gente teria um retroprojetor disponível para nós. Eu e a Silvia marcamos na defesa no mesmo dia, né? Logisticamente era interessante que fosse, porque aí meu marido arrumou um projetor no trabalho dele, trabalhava no BEG na época, arrumou um projetor, fizemos os nossos slides, na época fazia os slides com a moldurazinha, e aí fomos para a defesa com o nosso projetor, que a gente tinha certeza que ia ter lá o projetor. Eu apresentei e defendi pela manhã e ela defendeu à tarde. Então, tudo certo no dia, comemoração, porque tínhamos as duas sido aprovadas, né? Então, consegui concluir no tempo hábil, no tempo previsto. E aí retorna às suas atividades. E aí, nesse período que eu estava para o mestrado, que eu tinha ingressado na disciplina de toxicologia, nesse período surgiu uma vaga na bromatologia, aqui na Faculdade de Farmácia. E aí eu entrei com um pedido para mudança de área, aqui dentro da Faculdade de Farmácia, porque eu sempre gostei da área de alimentos. Não que eu não gostasse da toxicologia, mas a minha paixão sempre foi a área de alimentos.
E aí foi concedido, né? Então, durante o meu mestrado, eu migrei para a área de bromatologia e abriu-se a vaga para o novo concurso na área de toxicologia. Tá? Então, aí quando eu regressei, eu já assumi a disciplina de bromatologia. Aí fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. Nesse período eu tentei, já pensando para o doutorado, como que seria, né? Claro, os outros professores que estavam comigo, olha, quiserem sair para fazer a pós-graduação, a prioridade agora é de vocês. Eu fico, vocês vão e depois eu saio, né? E aí a gente fez um acordo e aí eu fui para o doutorado. Mas aí antes disso eu tentei aqui já ir dando início a alguma atividade de doutorado. Eu tinha muito interesse em trabalhar com parte de transferência de medicamentos para o leite materno. Tentei um professor na UNB, mas ele acabou tendo que se afastar por questão de saúde. Enfim, esse projeto, que era o meu projeto inicial, como eu estava na bromatologia, eu queria relacionar com a parte de alimentos e com a parte da toxicologia, né? Mas aí não deu certo. Comecei alguns experimentos iniciais e esse professor ele se afastou e depois não pôde voltar para me orientar, e eu acabei esfriando esse projeto. E na época a gente estava com a Maria Tereza e com a Maria Ângela na área de enzimologia, que era uma área mais nova aqui na faculdade, né? E aí, conversando com a Tereza, ela estava fazendo o doutorado, ou tinha quase concluído, aí eu falei, acho que então vou fazer na área de enzimologia, que a gente soma esse grupo aqui na faculdade. E aí eu fiz uma seleção lá em Brasília também, lá na UNB, né? Para fazer o doutorado com o professor Cirano. Cirano olhou lá do ICB, né? Ele já era professor mas ele orientava lá. E aí, então, fui para o doutorado lá na UNB. Aí fiz a parte de créditos, só que dessa vez eu já estava sem a Silvia. Ela já tinha ido para Campinas fazer o doutorado, e aí eu fui para Brasília para morar sozinha nessa época, né? Porque da primeira experiência, esse primeiro momento tinha sido com a Silvia lá no mestrado. Algumas histórias também lá desse mestrado. Aí para o doutorado eu também ia a mesma coisa. Aí eu já tinha o filho aqui, e aí era uma logística diferente, né? Porque para eu ir para lá ficar semana tinha toda uma organização, porque não tinha família de apoio aqui. Meus pais lá, minha sogra também não moram aqui, moram em Trindade, na zona rural em Trindade. Não tinha nem como eles serem meu apoio. Então eu contei muito com uma pessoa que está comigo até hoje. Tem um funcionário que está comigo desde quando nasceu o Humberto, está com a gente até hoje. Então, assim, foi essencial para que eu pudesse ter condições de estar em Brasília durante a semana, e não eram todas as semanas, mas ficava muito fora, né? E boa parte do trabalho experimental foi aqui, né? Lá no ICB. Eu fui trabalhar com a purificação de uma enzima que se chama lacase. É uma enzima extraída essa enzima que eu trabalhei era extraída de um fungo. Então, a gente tinha a parte de produção enzimática, purificação e caracterização dessa enzima. Então, esse trabalho experimental eu fiz boa parte dele aqui em Goiânia, na orientação do professor Cirano. E aí também, durante o mestrado, aí eu tive outra gravidez, dei meu segundo filho. Em 2003, nasceu o Herbert Garcia, que ele está hoje no 5º ano de medicina também aqui na UFG. Então, a UFG é lá em casa, então ele está fazendo o curso aqui na UFG. E aí eu fiz o meu doutorado também no tempo, né? Certo? Fiz a purificação, trabalhei até o limite do prazo que tinha, o Cirano na época me mandando sair do laboratório em reforma, e estava todo mundo já fora, e eu queria antecipar o que eu pudesse, que depois que nasce é outra história, né? E o Cirano, até o dia que falou, você não vem mais para o laboratório, está proibido. Tá bom, e produzi o que eu podia produzir de extrato enzimático, para poder dar uma parada. E ele, muito cuidadoso, muito mesmo, o Cirano. Ele falava, você vai amamentar, o período que estiver amamentando, o que não puder fazer, você não vai fazer. Então, ele sempre foi uma pessoa muito especial também nesse período para mim. Esse cuidado essa preocupação, e muito diferente de algumas outras situações, inclusive, que eu soube, né, na época. Então, ele foi extremamente receptivo, porque a preocupação, nossa, começando o doutorado, eu vou avisar pro meu orientador que eu estou grávida, né? Como assim? Mas sem nenhum problema, e deu tudo certo, e defendi. O Cirano tinha uma fala muito engraçada, ele falava, quando ele sonhava com orientando, tinha algum problema. Ele falava, Cirano, se você sonhar comigo, você não me conta. Me conta só depois. Mas foi um período muito bom, de muito aprendizado também.
E aí eu vim para poder juntar com os que já estavam na área de enzimologia aqui na Faculdade de Farmácia. Cada nível de pós-graduação, um filho. Aí parei, não fiz pós-doutorado, então eu tenho 2. Mas foi desafiador? Foi, não tenha dúvidas, né? Mas deu tudo certo, deu para fazer tudo. Contei muito com a compreensão do meu marido e dessa minha funcionária que com certeza me ajudou demais a dar conta, né? Me ajuda até hoje. E aí dá certo, por isso que eu falo, se fosse para ser planejadinho, não seriam nessas datas. Mas aconteceu e deu tudo certo, né? Em relação à tua atividade de ensino, e desde cedo, muito cedo, tu já te descobriu como uma apaixonada por ensino. Como é que tu poderia comentar a respeito disso? E se tu é, ou era, não sei se muda, uma professora boazinha, uma professora mais exigente? O que é a essência do processo de aprendizagem para ti? Então eu acho que assim, eu sempre gostei muito do ensino, né? Então, no segundo ano eu já entrei para monitorias. Aí fiz monitoria ao longo de todo o curso e durante o curso também dava as aulas particulares, porque já era um dinheirinho que entrava e para mim era a forma de eu estudar mais, né? Porque tinha que dava aula para alunos do terceiro ano, do ensino médio, e dava aula para alunos também dos cursos da UFG que estavam iniciando, que tinha disciplinas de química. Então sempre foi na área de química as aulas que eu dei particular. Mas, e aí depois eu entrei como auxiliar de ensino no Objetivo, enquanto eu ainda estava na graduação, porque abriu a faculdade Objetivo, fui para lá como auxiliar de ensino. Logo que eu me graduei, então aí eu fui contratada como professora, até o período que eu vim para a UFG como professora, né? Então, assim, se eu sou boazinha ou não, eu tenho muitos ex-alunos aqui que hoje são professores aqui. Tem até uma colega minha, Virgínia, que fala, você era muito brava. Quem? A Virgínia. Virgínia. Hoje ela está na bromatologia junto comigo. Aí ela fala, a Thelma era muito brava, a gente não podia fazer nada. Eu falei, não, eu nunca me considerei uma professora brava, nem boazinha. Se andar na linha, tá tudo certo. E eu falo, não é que o aluno... Eu gosto muito do aluno que é dedicado, respeitoso, né? Não é que ele tem que saber tudo. Não, longe disso, até porque senão não precisaríamos de professores, né? Se todo mundo fosse capaz de aprender tudo sozinho. A gente tem que ser um elo para poder ajudar nesse aprendizado, né? Mas eu sempre gosto muito do estudante comprometido. Do estudante que, de fato, ele tem dificuldade, ele vai atrás, ele busca, mas ele é responsável com o ensino. Então, nesse sentido, talvez seja por isso que ela fala que eu era brava. Conversa na sala de aula nunca tive muita paciência para muita conversa em sala de aula, para colas, não. Mas, assim, paciência para repetir quantas vezes precisar repetir, isso acho que nunca foi problema, tanto que, assim, em termos de avaliação dos estudantes, eu sempre tive, felizmente, muito boas avaliações, né? Eu acho que homenagens de estudantes, eu sei que não é por isso, né? Porque não daria para homenagear todos os professores, mas para a gente é um reconhecimento e é um feedback para a gente com relação a como que está a nossa docência. Claro que é cada dia mais desafiador, isso vai mudando sim. A forma de ensinar, os estudantes também vão mudando e a gente tem que ir aprendendo, não é que eu falo que a gente tem que ir adequando. A gente tem que ir aprendendo a lidar com as situações novas, que são realidades completamente diferentes hoje. O perfil do estudante que nós temos, o que nós temos hoje de recursos para o ensino-aprendizado, porque eu acho que nunca é só o ensino, né? A gente aprende muito com diversas situações e achar que você está ali para ensinar pura e simplesmente na minha opinião, é um equívoco muito grande, né? Agora, tem as posições, isso tem que ser respeitado. Ninguém é dono da verdade, mas tem as posições que precisam ser respeitadas e a gente tem que ter abertura para aprender, para assumir que errou, para ensinar os caminhos, né? Então, assim, eu não acho que eu sou brava nem boazinha, mas assim, eu tenho uma tolerância boa, mas também não pode exagerar. Se for responsável, estiver interessado, a gente tem, por exemplo, assuntos que uma parte da turma domina muito bem, tem muita facilidade. Principalmente na parte de cálculo. A minha disciplina envolve alguns cálculos muito simples, muito básicos, mas tem alguns cálculos. E eu sei que alguns têm um pouquinho mais de dificuldade. Então eu falo, olha, fizemos algumas atividades, fizemos algumas repetições,
Tá tudo tranquilo para vocês? Quem não tiver mais nenhuma dúvida, tá liberado. Se alguém tiver dúvida, pode ficar. Porque é uma forma que eu acho de deixar aquele que é um pouco mais inibido ou um pouco mais envergonhado de se expressar. Porque às vezes ele fala, mas se eu perguntar, já repetiu isso 3 vezes, se eu perguntar de novo, vão falar, mas não é possível. E tem isso. Né? Então, à medida que a gente vai percebendo isso, fala, não, então, quem não precisar mais, está liberado. Pode sair, nós vamos continuar aqui fazendo alguns exercícios. Então, acho que a gente tem que ter condição de perceber as dificuldades individuais. Não dá para ajustar para cada estudante, né? A gente sabe de muitos problemas que acontecem. Não dá para ajustar para todos, mas a gente tem que ter condição de atingir o máximo possível. Eu falo, não é baixar o nível, mas é conseguir fazer com que as pessoas entendam o que você está falando. Eu acho que é crucial. Os teus métodos de avaliação com os alunos, eles mudaram? E como que tu fez? Como que tu faz? Não, eu acho que eu sempre fui pela ideia de diversificar os métodos. Continuo com a prova tradicional, continuo. Mas a gente tem, por exemplo, diferentes outros tipos de discussão de casos clínicos, né, os chamados seminários, para a gente tentar ir diversificando. Alguns quiz, de vez em quando, vamos fazer um quiz sobre a aula anterior ou sobre conteúdos anteriores, para tentar... Porque a gente sabe que a avaliação é um momento, né? Então, ficar preso em uma única atividade avaliativa, de um único formato, ele pode dizer pouco. Né? Então, a gente tem uma avaliação somativa, como eu trabalho com conteúdos práticos, em aula prática, atualmente, né? Então, a gente consegue fazer uma boa avaliação do desempenho prático do estudante ao longo das aulas. Então, a gente divide a nossa nota ao longo das atividades, inclusive com a percepção da questão prática, da habilidade, mas também do compromisso, da responsabilidade, uma avaliação que tenta não ser só conteúdo, mas que consiga também ter uma avaliação mais ampla. Mas eu continuo com a prova tradicional ainda. Agora vamos falar um pouquinho do tripé, quadripé, que a gestão, né, sempre está aí, né? Extensão, ensino, pesquisa. Falamos um pouquinho de ensino. Se a gente puder falar um pouquinho, a tua pesquisa, eu acho que o teu mestrado e doutorado também dão um pouco conta disso, mas se a gente puder falar disso, para depois falar da gestão, que tem aí uma longa história para a gente comentar. Se a gente puder falar principalmente extensão e pesquisa. Tá. O ensino do quadripé, eu sempre fui muito do ensino, pelo menos antes, né? Mais no início. A extensão. A Faculdade de Farmácia ela é uma unidade extensionista. Né? A gente tem aqui várias atividades de extensão, então eu sempre estive envolvida com a atividade de extensão, primeiramente no Laboratório Rômulo Rocha, que eu era substituta na análises clínicas. Depois fui de sessões, fui coordenadora substituta lá no Rômulo Rocha. Depois na área de alimentos. Então, esse ano a Faculdade de Farmácia completa os 80 anos e o LCQA, que é o Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos, completa 40 anos. Tá? Então, é um laboratório que presta serviço para a comunidade externa. Então, eu estive desde que eu entrei já na toxicologia. Durante o período meu da toxicologia, eu ficava no Rômulo Rocha e no LCQA, na área de alimentos, na prestação de serviço na área de alimentos, no controle de qualidade. Né? E na farmácia universitária, que é uma outra prestação de serviço importante que a gente tem aqui, minha participação um pouco menor, mas a minha participação lá foi principalmente na orientação de estudantes. Uma orientação que eu achei bacana foi na parte de logística reversa, que envolvia a equipe da farmácia universitária, que era o retorno das embalagens dos medicamentos manipulados lá na farmácia universitária. Foi na época que a gente estava iniciando aqui na UFG também essa questão dos resíduos, né? Da coleta seletiva dos resíduos, esse cuidado com os resíduos. Então, eu orientei uma estudante lá. Foi a minha participação mais efetiva na área da farmácia universitária e uma participação no estágio que acontece na farmácia universitária, na discussão de interações entre alimentos e medicamentos. Agora, no LCQA é a minha participação maior com relação à extensão, de estar junto da coordenação ou na parte de execução de análise e orientação de estudantes no estágio.
estágio curricular obrigatório de estudantes da UFG e também de fora da UFG que fazem estágio lá no LCQA. Atividade de extensão ainda bem remota, estou aqui lembrando, buscando aqui na memória, na época da toxicologia, de fazer trabalho em escolas com relação a drogas de abuso, né? Depois na área de alimentos também em escolas para poder falar sobre a questão da escolha de alimentos, do controle da qualidade de alimentos, tá? Então acho que depois espaço das profissões, né? Porque mesmo estando na parte de ensino e na parte de extensão aqui nos ambientes da faculdade, também participando lá do espaço das profissões, para poder mostrar para os futuros estudantes da UFG o papel da Faculdade de Farmácia, as atividades da Faculdade de Farmácia, que é uma atividade de extensão, né? Agora, na pesquisa, ela foi predominantemente, então, durante o meu mestrado, no doutorado, já na enzimologia. Quando eu regressei, e aí, então, fui participar junto com a equipe do laboratório de enzimologia, aí eu fiz as orientações, principalmente na área de enzimologia. Orientações como co-orientando, eu nunca ingressei num programa de pós-graduação, né? Mas co-orientação de mestrado e doutorado na área de enzimologia e as orientações de iniciação científica e TCC na área de enzimologia. E, na medida do possível, fui tentando associar a enzimologia com o alimento, para não tentar aproximar as áreas, né? Então, aí me dediquei, acho que uns 4, 5 anos mais nessa parte da pesquisa, até acabar entrando muito na parte de gestão, e aí tive que diminuir um pouco essa parte da pesquisa e ficar uma participação não como titular de projetos, por exemplo, mas uma participação menor na área da pesquisa. E depois também orientações de TCC e iniciação científica no LCQA, na área de alimentos. Porque chegou um determinado momento que eu falei, bem, eu vou ter que priorizar uma área. E aí a minha prioridade foi na área de alimentos. Então a gente tem até hoje trabalhos desenvolvidos na área de alimentos. E dentro da área de alimentos eu tenho uma área que eu tenho uma afinidade muito grande, que é a parte de rotulagem, que tem um tempo aí que eu estou me dedicando a ela, da rotulagem de alimentos. E aí, orientação de alguns trabalhos nessa área de rotulagem de alimentos. Vou só fechar a janela e a gente conta aqui. O barulhinho lá tá. O barulhinho, acho que vai aumentar esse barulho. Eu só corto aqui. Se quiser ligar o ar também, fica à vontade. O paninho me protege. Tá bom? Tá indo bem? Ótimo. Então tá bom. Senhora Thelma, a respeito da direção, quando que foi? Como é que foi? Se teve eleição? Como é que foi o seu ingresso na gestão aqui da faculdade? Se puder fazer alguns destaques. Então, na gestão, como eu falei antes, eu sempre fui da parte do ensino e da graduação. Então, sempre fui das comissões de discussão de projeto pedagógico e talvez em função disso, eu fui convidada à época para ser vice-diretora, para participar do processo de consulta como vice-diretora na época do mandato da professora Maria Tereza. Então, a gente compor uma chapa, né? Isso foi em 2014. Isso, a gente mudou para esse prédio aqui em abril de 2014 e logo em seguida foram as nossas eleições, a nossa consulta. Então, a gente compôs uma chapa. Eu, como vice-diretora e coordenadora de curso, porque na época, nosso regimento interno aqui, o vice-diretor era o coordenador de curso e a Maria Tereza a diretora. E aí montamos a nossa proposta de trabalho, apresentamos. Foi chapa única, mas teve a consulta, né? Infelizmente, com uma boa participação da comunidade. Então, fomos eleitas e assumimos aqui em agosto de 2014. Então, eu assumi a coordenação de curso e a vice-direção. E a Tereza a diretora. Mas a minha dedicação, digamos que 90% foi coordenadora de curso. Praticamente. Foi um período que a gente teve um período bem intenso de discussões, porque a gente estava trabalhando com a reformulação do nosso projeto pedagógico, né? Tanto que aconteceu só lá em 2017, mas então foi um período que a gente trabalhou muito com relação à estruturação do NDE e discussão para atualização do nosso projeto pedagógico de curso. O curso já era um curso na modalidade generalista, mas com as novas diretrizes curriculares precisava passar por muitos ajustes e pela própria avaliação do curso mesmo. Então foi um período bem
bem intenso. E foi o período que a gente começou o CIGAR na universidade. Eu recordo muito bem que estava no meu primeiro ano de coordenação. E aí começou em novembro de 2014, entrou o CIGAR, Sistema de Gestão Acadêmica, que era muito novo para todo mundo, né? Então, mas foi bom para mim, porque eu estava ingressando, eu quase não trabalhei com o sistema anterior e já entrei no CIGAR. Então, eu fui coordenadora, eu considero que eu fui coordenadora de curso. Fui vice-diretora nos impedimentos. Eu falo, Tereza, eu te ajudei muito pouco na vice-direção, embora ela diga que não. Mas, assim, a minha dedicação de tempo era quase que a coordenação. Então, eu sempre fui integralmente coordenadora, praticamente. Continuei no ensino, na sala de aula, né? Porque nenhum desses períodos eu me afastei da sala, porque eu achava que era correto eu continuar, e eu sempre gostei muito da sala de aula, então eu continuava. Claro que vai ajustando a questão de horários, porque compatibilidade com a atividade da gestão, mas então fiquei na coordenação de curso, nesse período. Fiquei até 2017, meu mandato iria até 2018, né? Mas aí em 2017 eu fui convidada para assumir uma atividade na Prograde, na Central de Estágios da Prograde. Então, em comum acordo com a professora Nathalie, que era a vice-coordenadora, porque como que funcionava aqui? Tinha a consulta para diretor e vice, e a definição, a consulta do coordenador de curso era no conselho diretor, mas já era acordado que seria o vice-diretor, que seria o coordenador de curso. E aí a Nathalie foi eleita no conselho diretor para ser a vice-coordenadora, porque quando eu assumi a direção, tinha que ter alguém para assumir a coordenação juntamente. Aí a Nathalie assumiu a vice-coordenação. Aí, em comum acordo, quando eu recebi o convite para ir para a Prograde, foi assim, para resolver imediatamente. Era uma questão de eleição, ia ter uma eleição, alguém ia sair da Prograde, então tinha que decidir. Me fizeram o convite, eu tinha que responder até o fim do dia, por exemplo. Era uma coisa bem rápida, porque o momento exigia isso. E aí eu estava no meu terceiro ano de coordenação, falei com a Maria Tereza, ela, claro, tem que ir. É bom para você, é bom para a faculdade de farmácia, Tereza, mas e a coordenação? Não, a gente vai conversar com a Nathalie. Aí conversamos com a Nathalie e ela prontamente aceitou o desafio de assumir de imediato também a coordenação de curso. E assim eu fui para a Prograde. Fiquei na Prograde até janeiro de 2018. Eu trabalhava com a parte toda de análise dos projetos pedagógicos, era uma das etapas pela qual passava o projeto pedagógico, porque eu trabalhava com a parte de estágios. Todo projeto pedagógico tem que ter o estágio. Então, a gente participava dessa comissão para analisar estágio, todos os convênios para estágio, a central de estágios. Então, foi um período importante de crescimento, de aprendizado também lá na Prograde. Foi no final? Foi segundo semestre de 2017. E na gestão do professor Orlando. Professor Orlando, né? E aí, em janeiro, entrou o Edivar novamente. Estava com o professor Orlando. Era a Gisele Guzmão, o Laurence era o pró-reitor e vice-pró-reitor. O pró-reitor adjunto da Prograde. Aí eu entrei, então, substituindo o Laurence nessa questão do estágio. Eram outras nomenclaturas, era um outro organograma da Prograde naquela época, né? Mas aí trabalhei com uma equipe bem bacana, foi muito bom esse período lá. Aí, estava terminando o ano, aí teve a eleição para reitor, aí em conversa com o Edivar, se continuava ou não continuava, e aí a conversa também, uma demanda aqui da Faculdade de Farmácia para eu concorrer à diretoria. Eu sempre falei que eu não seria diretora. Mas aí, muita conversa, convencimento, inclusive pessoal, né? Aí eu resolvi, então, que eu ia concorrer à diretoria da Faculdade de Farmácia. Aí conversei com o Edivar, falei, Edivar, como eu vou colocar meu nome para a diretoria, então eu me afasto da Prograde, você já coloca, né, alguma pessoa para iniciar o seu mandato, e eu vou passar esse semestre, porque a eleição aqui geralmente é maio, por aí, abril, maio. E assim eu fiz. Saí em janeiro lá da Prograde, voltei para a faculdade novamente, exclusivamente na faculdade, e aí convidei o professor Ricardo Marreta para compor comigo, né, uma chapa para a diretoria.
E antes disso a gente fez uma proposta de mudança da estrutura interna para que a gente tivesse o vice-diretor, tivesse o coordenador e o vice-coordenador, o diretor e o vice-diretor. Porque eu tinha passado como coordenador e vice-diretor e falei, gente, não é tão produtivo porque a demanda na coordenação de curso, eu acho que para a gente, de fato, conseguir fazer o papel da coordenação, precisa de uma dedicação grande, porque as demandas são grandes, né? E para a gente ter o suporte, dar o suporte necessário para esses estudantes e para os professores e para toda a unidade. Aí a gente fez essa proposta, foi acatada pelo conselho diretor e a gente alterou. Então teríamos a chapa para consulta pública para diretor e vice-diretor e depois no conselho diretor a eleição do coordenador de curso e do vice-coordenador. E aí fizemos novamente, montamos a nossa proposta, trabalhamos, embora fosse uma chapa única, trabalhamos em todos os segmentos para poder apresentar, para poder colher sugestões, para a gente construir o plano e informar da necessidade e da importância da participação de todos os segmentos e fomos bem acolhidos. A gente teve uma eleição bastante significativa com relação à participação dos 3 segmentos, né? E aí começamos, eu e Ricardo Marreto, em agosto de 2018. Aí iniciamos a nossa gestão na diretoria, né? Logo depois, então, em 2019, 2020, pandemia, né? Então a gente... Março de 2020. Março de 2020, a pandemia, a gente estava executando o nosso plano de proposto, né? E aí a gente é surpreendido, então, com a questão da pandemia, que acabou mudando muito daquilo que a gente tinha pensado para nosso período de gestão, mas, por outro lado, muitas coisas que não estavam pensadas foram realizadas nesse período. A Faculdade de Farmácia teve um papel, assim, eu acho que bastante importante nesse período, né? Muito desafiador, como foi para todo mundo, né? Mas quem era da área da saúde, talvez um pouco mais, porque a gente continuou atuando, né? Então, assim, foi um período bastante difícil, a gente não vai dizer que não foi, porque foi, né, bem desafiador, e conseguir conduzir um momento que era tão incerto para todo mundo, como fazer, como foi para a universidade inteira, né, como fazer e aonde a gente poderia participar e colaborar. A equipe, eu falo que eu tenho muito a agradecer, porque a equipe foi muito participativa, muito disposta a colaborar naquilo que foi possível, né, e por isso a Faculdade de Farmácia conseguiu ser um dos laboratórios de análise de Covid, por participação espontânea das pessoas, ninguém tinha que participar, né? Todo mundo que participou naquela época participou de uma maneira espontânea. Então a gente teve aqui, com todas as dificuldades, estruturamos um laboratório para análise de Covid, contamos muito com a compreensão e empenho da gestão superior, né? O Edivar na época, para a gente, porque a gente não tinha estrutura física pronta para isso, como não tinha os outros, né? Mas isso foi montado, a equipe muito dedicada, a gente conseguiu ter o laboratório aqui e com todo esforço, eu falo hoje, eu fico pensando, mas como aquele pessoal sofreu da linha de frente? Porque eu lembro das meninas, o laboratório era aqui em cima, não tinha nem paramentação suficiente para o quanto precisava, né? Então a equipe tinha uma escala, quem ia entrar para o laboratório tinha toda uma preparação, porque ele ia ficar lá 4 horas no laboratório e não podia sair. Porque se saísse, ia usar mais roupa. Não tinha. Então, assim, foi um período muito exaustivo de trabalhar até altas horas, a equipe de frente, né? As outras unidades de prestação de serviços continuaram. A Faculdade de a Farmácia Universitária adequou o seu horário de atendimento, logo abriu, começou a abrir num período mais reduzido e com poucas pessoas, mas voltou a atender. A equipe do Laboratório Rômulo Rocha à disposição para o laboratório de Covid, aqueles que tinham condições. E foi um outro problema, porque o laboratório ficou 3 meses sem os processos eletivos, né? Porque começou a Covid, a prefeitura suspendeu e a gente atende 99% SUS ali no Laboratório Rômulo Rocha. Então, aí foram suspensos esses exames, né? Para toda a rede. E aí nós ficamos sem renda, né? Porque o laboratório tem um número grande de servidores terceirizados e é através do convênio da prefeitura que, com esse atendimento, é que a gente tinha recursos para poder arcar com esse custo. Aí foi um outro desafio da gestão, foi conseguir
manter esses servidores, esses colaboradores contratados, né? Que a gente tinha muita gente com o esposo perdendo emprego, pessoa que era autônoma com tudo fechado, e a gente tentar manter o emprego dessas pessoas. Temos férias coletivas 15 dias, que a gente pensou, daqui 15 dias volta à normalidade. Passaram esses 15 dias, nada, mais 15 dias de férias coletivas, e aí, mas enfim, a gente conseguiu, né, manter, ninguém foi demitido naquela época, ninguém adoeceu. Eu falei, ninguém adoeceu no trabalho, porque os cuidados eram enormes, né? Então, nem a equipe que estava no laboratório de Covid, a gente não teve problemas de adoecimento de Covid dos servidores que estavam trabalhando presencialmente. Então, isso foi feito de uma forma muito cuidadosa, muito responsável, para que a gente não perdesse esse controle, a gente não trouxesse um adoecimento em função do trabalho. Outras modalidades de adoecimento aconteciam de diversas naturezas, né? Problema emocional, muito, enfim, toda essa problemática que permeou todos nós. Mas de Covid, felizmente, quem estava no trabalho, falar que adoeceu no trabalho, a gente não tem esse relato aqui, eu acho que graças ao cuidado que todo mundo teve, né? Mas foi um período que a gente tinha dias de termos 2 pessoas aqui na faculdade, porque aí eu vinha todos os dias, porque eu tinha servidores nas unidades que estavam trabalhando, né? Fazia um rodízio com o Ricardo, a Kelly, que na época era minha coordenadora administrativa, né, da diretoria, foi assim, essencial, porque a gente ficava muitas vezes só eu e ela aqui na faculdade para dar conta de fazer o que precisava coordenar, o que precisava coordenar. Então foi muito difícil para quem gosta de estar com o aluno, não podia estar com os alunos, a faculdade vazia, né, os corredores todos vazios. Então foi bem desafiador, mas aí aos poucos as coisas foram se ajustando, né? Inúmeras reuniões online, que era tudo novo, né? Mas eram reuniões que duravam assim, porque era muita coisa para decidir, junto com a gestão superior, né? E aos poucos as coisas foram então se ajustando, todo o processo para obtenção de equipamentos, então toda aquela campanha e a definição de como a gente retornaria. E nesse período uma demanda muito grande para os profissionais de saúde. Então os estágios, por exemplo, continuaram, que era permitido continuar, aquele que quisesse continuar o estágio. Então muita gente continuou fazendo estágio, nós tivemos muitos estudantes colando o grau antecipadamente. Porque inclusive isso teve uma legislação que flexibilizou, né? E a gente tinha muita colação de grau antecipada. Então a gente começava, as primeiras colações eram todas remotas, 100% remota. Aí depois começou a ampliar um pouquinho, flexibilizar um pouquinho, a gente estruturou aqui uma sala para poder fazer presencial, no máximo 2 estudantes de cada vez. Comprei uma câmerazinha para poder transmitir para a família. Aí a gente começou, já estávamos modernizando. Primeiro era só com a câmera do notebook, depois falei, não, deixa eu comprar uma câmera, porque agora pode vir 2 pessoas da família também. Então, porque tinha toda a medição, né, do espaçamento. Aí arrumamos uma sala, então as colações de grau aconteciam ali. Então foram muitas colações antecipadas, porque o pessoal estava sendo demandado. Então muita gente já conseguiu emprego nessa época. Então assim, tudo tem um lado bom, né? Se tem essa possibilidade que os nossos alunos tiveram de já entrar no mercado de trabalho. Tanto que no final, quando foi fazer a colação oficial, a gente tinha pouquíssimos estudantes que não tinham se graduado ainda, não tinham colado grau, porque muitos foram colando grau antecipadamente, né? E aí, aos poucos, né, as coisas foram entrando na rotina, voltando, e a gente já estava terminando o mandato praticamente, né? Mas tivemos aqui uma parte bem bacana, assim, uma parte estrutural bem bacana, que foi a conclusão do último andar ali da Faculdade de Farmácia, que logo antes de eu assumir a gestão, teve uma chamada do CTI Infra para conclusão de obras. Estava no finalzinho do mandato da Maria Tereza. Aí era um projeto que já tinha sido encaminhado, por 2 vezes ele já não tinha sido aprovado, né? Porque quando a gente mudou para cá em 2014, nós mudamos para cá, esse prédio foi do Reúne. A gente ampliou as vagas do curso de farmácia e a contrapartida foi um prédio novo, né? Então, viemos. Só que antes de terminar o prédio, o recurso acabou. Então, e tinha uma parte, era Reúne, e tinha uma parte de recurso também, que era da pesquisa. Só que o recurso acabou e o último andar, que era destinado ao laboratório de pesquisa, ficou inacabado. A parte externa estava toda pronta, mas o acabamento interno não. E aí, com essa possibilidade, essa nova chamada, nós submetemos novamente, o mesmo grupo que à época
tinha submetido, me ajudou prontamente para a gente verificar a proposta, submeter novamente e, felizmente, fomos aprovados, foi contemplado, mas a obra atrasou porque foi em função da Covid. Quando o recurso saiu, não era possível, mas aí a gente ainda conseguiu concluir isso tudo no final do mandato, nosso mandato, a gente conseguiu. Conseguimos até fazer um evento de inauguração, com todos os cuidados, nós conseguimos fazer um evento presencial para inauguração desse último andar, que ele era muito desejado pela unidade acadêmica, né? Porque desde quando foi pensado o prédio, pensava-se nesse laboratório, um andar destinado à pós-graduação. E aí eu acho que foi assim, é muito importante que a gente tenha, não é só esse espaço, obviamente, né? Mas é um espaço que é reservado para essa finalidade. Ele foi alterado depois a planta, porque muitas coisas aconteceram desde quando foi pensado isso, lá no início dos anos 2000 até a execução, né? Foi alterado, mas eu acho que atende plenamente ao objetivo que foi pensado à época. Então, o ano de inauguração foi 2020? Ou do andar superior? Sim. 2020. Foi. Porque a gente foi... Não, 2018 a gente entrou, nós fomos até 22. Foi 22 que foi inaugurado. Foi em 22? 22. 20 estava começando, nem tinha começado, porque ia começar e veio a pandemia, né? E do período da tua gestão, além desse, tem alguma outra coisa que tu acha que é relevante, assim, pontuar? Tá. É que a gente isso já é muita coisa. É que a gente ficou tão focado nessa questão de dar conta dessa questão toda na época que acaba sendo predominante. E a questão do prédio aí. O restante, acho que fluímos bem, né? Aposentadorias, entradas de pessoas, reorganização da parte administrativa, com processos para implementação de turnos contínuos, sempre com muita discussão. Aqui é uma unidade que eu acho que é bom, eu gosto sempre de falar que eu sou feliz de trabalhar num ambiente muito bacana, porque eu sei que tem ambientes que não são tão amigáveis. Então, claro, tem diferenças, tem as suas desavenças de alguma maneira, existe, mas assim, de uma maneira geral, a gente trabalha num ambiente muito, muito bom, com muita discussão, né? Então, assim, a gente tem um conselho diretor, hoje ele ainda é amplo, né? Não sei, tem muitas unidades que não são, mas isso não impede que a discussão seja ampla, mas os assuntos são bem discutidos aqui. Então, acho que é um diferencial. Eu lembrei disso quando eu falei de turno contínuo, porque sempre foi um assunto, quando surgiu, que tinha uma certa restrição, assim, um olhar talvez não muito, achando muito bom, mas foi um processo de convencimento, foi uma construção, com a participação do sindicato. Então, a gente fez 2 reuniões do conselho para o sindicato vir esclarecer o que era, como que funcionava, como que não. Foram elaboradas as propostas daqueles locais que achavam que seria adequado. Tanto que hoje, eu tinha uma preocupação muito grande de que isso acontecesse para a gente regularizar a situação de todo mundo, para não ficar inseguro para o gestor, né? Então, durante o nosso mandato ainda foi aprovado em um setor e os demais estavam em tramitação, já foram aprovados já na gestão do professor Luiz Carlos. Mas sempre com o compromisso de uma avaliação, se isso está acontecendo de forma como foi proposto, com o objetivo principal que a gente tinha muito na minha área, por exemplo, lá do LEDC, que é a de ampliação do número de vagas para o estágio, de atendimento satisfatório do ensino, e no caso do Romo Rocha, de ampliar o atendimento para a comunidade, né? Porque, por exemplo, um laboratório de análises clínicas abrir 6, 6h30 é extremamente importante, porque você tem condição de ir ao laboratório, fazer a coleta do seu material, ir para o trabalho ou ir para a aula. O laboratório abrir 8 horas é um horário que inviabiliza para muita gente. E a gente atende ali predominantemente o SUS, né? Pessoas que vêm de muito longe, de forma muito esforçada para poder, porque não tem escolha, né? Saiu o check-in para aquele local, é para lá que ele vai. Então, assim, a gente achou que vários aspectos foram considerados e a gente avaliou de forma positiva a implementação aqui dos turnos contínuos e, até onde eu sei, tem funcionado bem, né? Mas na época foi uma discussão também que precisamos de uma conversa bem longa para que isso fosse colocado sem causar nenhuma forma de desconfiança em relação ao que estava sendo tratado. E, de maneira geral, acho que não temos outros aspectos assim que eu poderia destacar, né?
Só gosto sempre de falar muito que a equipe foi muito comprometida, destacando esse período da pandemia. Foram muitas ações que foram feitas, né? A gente tinha desde lives, então nem se fala, nós comemoramos uma coisa importante. Comemoramos durante o nosso mandato 75 anos da Faculdade de Farmácia. Então, no início, o projeto era fazer uma festa, fazer atividades diversas, mas estávamos na pandemia. Então, o que a gente fazia na época da pandemia? Live. Né? Então, mas foi bacana. Então, a gente fez uma revista comemorativa com um pouco da história, né? E fizemos essa live com os relatos de ex-diretores que gravaram, e a gente fez essa live com a participação do Edivar na época. Então, foi assim, apesar de ter sido a maneira possível, foi bacana, a gente não deixou passar em branco essa data que para a gente também era importante. Né? Aquela tua espécie de resistência a participar da gestão, como é que foi o teu sentimento e o teu entendimento ao entregar a gestão? Foi bom, porque eu sempre falei, não, eu não tenho perfil de gestão, não é isso. Na coordenação, quando eu fui, eu falei, bem, coordenação tem o RGCG, que é a Bíblia do coordenador, né? E ali muito ouvir, orientar, acolher, que eu acho que eu tenho um perfil que daria para isso, então eu estava mais tranquila. Agora, para a diretoria, eu falava, não é para mim esse negócio. Mas assim, eu fui convencida a participar e achei que foi também um aprendizado, né? Claro que cometi erros, mas assim, fiz o que dava, achando da fazer da melhor maneira possível. Mas eu saí com a sensação boa. Eu sempre encaro as questões de gestão, Pablo, como uma atividade da minha função aqui. Sou servidora da universidade, então as atividades que me são propostas fazem parte do meu rol de atividades. Eu falo que todo mundo deveria passar pela gestão. Né? Eu não entrei na pós-graduação, não participei de nenhum programa. Eu não me via em condição de fazer tudo ao mesmo tempo. Como eu sempre fui muito no ensino de graduação, nas comissões de ensino, do NDE, então sempre me dediquei muito ao ensino de graduação. E sempre defendi, eu sei que tem algumas percepções diferentes, né? Não precisamos entrar nessa questão, mas eu sempre coloco que a gente precisa de ter pessoas com perfis para todas as áreas. A graduação é extremamente importante, a pós-graduação é extremamente importante, a pesquisa, a extensão, assim como a gestão. Né? Uma coisa não invalida a outra, elas são complementares. Para eu ter uma boa pós-graduação, eu preciso ter uma boa graduação. Acho que a gente não pode, em momento algum, falar que a graduação não tem esse peso. Porque para formar um pós-graduando bom, eu preciso de ter um bom graduado. Né? Então, eu sempre achei que a gente tem que valorizar muito, sem desconsiderar nenhuma das áreas, a graduação. Aí eu acabei optando, o caminho foi me levando mais para a parte do ensino de graduação. Então, assim, são questões que eu sei que têm opiniões diferentes, mas eu sempre vivi dessa forma. Então, na pós-graduação, como membro efetivo da pós, eu nem fiz tentativas, porque eu sabia das minhas limitações. Como eu já estava entrando um pouco na área da gestão e sempre fui um pouco da extensão, falei, eu tenho que focar naquilo que eu consigo fazer da melhor forma. Então, são limitações pessoais. Eu sei que tem gente que dá conta de fazer tudo. Eu não avaliava que eu não daria conta de fazer tudo. Então, foi uma opção. Né? Tanto que, quando surgiu o cargo, a modalidade do professor titular, né, nessa reforma quando teve, e da forma como era encarado no início, eu falava, eu não vou fazer para titular. Porque era basicamente para quem era da pós-graduação. Era uma visão que se tinha. O tempo foi passando, isso foi mudando, e depois eu me vi em condições de fazer o processo para titular. Mas na época, quando surgiu, eu falei, não, porque eu não sou da pós-graduação, então eu não tenho perfil para o titular como está sendo colocado. Mas continuei com essa minha opção, porque eu falei, não é por isso que eu vou mudar. Né? Tenho que dar o apoio para quem está predominantemente aí na pós-graduação. Aqui na farmácia todo mundo participa da graduação. Agora é claro que a gente tem uma grande participação na pós-graduação. Então cabe à gestão também apoiar essas atividades da pós-graduação, que são extremamente importantes, a pesquisa e a extensão. Né? Então, eu fui encaminhando dessa maneira. E quando eu entrei na gestão, também tiveram algumas questões nesse sentido, mas ela não é da pesquisa. Né? Mas nem por isso eu ia deixar de apoiar a pós-graduação, por não estar vinculado a um programa. E o Ricardo
é da pós-graduação. Tanto que quando eu convidei, ele falou, mas meu foco é a pós-graduação. Eu falei, sim, não tem nenhum problema. Mas eu tenho certeza que você vai colaborar muito na gestão, mesmo não sendo a dedicação principal. Porque quando eu entrei, assim como eu fiz na coordenação, quando eu fui para a diretoria, minha dedicação foi praticamente, assim, predominantemente para a diretoria. Continuei na atividade de ensino, continuei em sala, mas com a carga horária bem mais reduzida, porque nem era compatível mais todas as atividades que eu tinha na direção com os horários de sala de aula. Então, assim, eu não deixei tudo, mas eu reduzi bastante a carga horária. E o Ricardo era meu braço direito, né? Então, a gente ia se ajudando, e essas questões que eram mais da pós-graduação, eu tinha o Ricardo aqui para poder, das particularidades da pós-graduação, né? Então, acho que eu consegui fazer um equilíbrio aí. Claro que a gente nunca satisfaz a todo mundo, nem todo mundo fica satisfeito, mas eu tive uma avaliação muito boa, assim, do feedback da equipe, não posso reclamar de forma alguma. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa querida aqui na Faculdade de Farmácia. E ao entregar a gestão aqui, como é que se desenrolou a tua participação na gestão superior? Então, eu terminei, né? Falei, bem, agora vou cuidar do meu memorial. Para professor titular, professor titular, porque quando estava na direção, falei, não, na hora que eu terminar, eu vou estar um pouco mais tranquila de tempo, porque eu falo, mesmo não estando em nenhuma atividade de gestão, eu sempre fui dedicação exclusiva. Estou aqui todos os dias pela manhã e à tarde, né? Então, assim, mas eu não vou ter as atribuições do cargo da direção, então vou conseguir me dedicar ao memorial. Dei uma relaxada, fiquei mais tranquila um pouco, e agora vou retomar o memorial, vou dedicar a isso. Aí veio o convite, final do ano veio o convite para a pró-reitoria. Um convite inusitado no baile da UFG. Aí a professora Angelita e o professor Gesiel me convidaram para assumir a pró-reitoria adjunta de assuntos estudantis. Falei, bem, minha ideia já era dar uma desacelerada na parte de gestão, porque, né, eu achei que já estava... Mas aí eu também não sabia muita coisa, apesar de ter sido da coordenação de curso, a gente tem um contato com a PRAE, mas longe de estar na PRAE, né? Aí marquei com a Maísa, antes de responder para o professor Gesiel e a professora Angelita. Falei, eu vou lá conversar com a Maísa, entender um pouco. A gente tem a ilusão que vai entender, né, na conversa. Mas também saber da Maísa o que ela acha, porque para trabalhar como uma adjunta você tem que ter uma afinidade, né? Aí marquei início de janeiro, fui lá, conversei com a Maísa e ela me falou um pouco o que era a pró-reitoria. E, claro, era um outro desafio, uma outra atividade, mas assim, eu gosto um pouco das coisas que eu não conheço para poder conhecer e tentar, de alguma maneira, contribuir. Aí aceitei o desafio de ir para a pró-reitoria, né? Conversei com o professor Gisele e com a professora Angelita, que eu não tinha interesse de deixar a disciplina, né? Claro, com a redução da carga horária. Conversei com o Luiz Carlos, que estava na direção, conversei com os meus 2 colegas de disciplina, porque, claro, eu indo para lá acaba que eu teria uma condição de assumir uma carga horária menor e, assim, com a compreensão de todos eles, concordei e ir para a praia. Então, assumi lá na praia em janeiro, 13 de janeiro de 2020, estou fazendo 3 anos, 2023, né? 23. Então, saí em agosto de 22, fiquei um semestre fora da gestão, e em janeiro de 23 eu fui para a pró-reitoria adjunta e a diretoria de articulação acadêmica da praia. As diferenças e similaridades da direção da unidade e de trabalhar como adjunta numa pró-reitoria. E numa pró-reitoria que é uma pró-reitoria de assuntos sensíveis. São de assuntos sensíveis. Bem, eu acho que acaba que uma atividade vai capacitando para outra, um cargo, né? Porque na diretoria é uma questão muito de pessoal, lidar com pessoas. Eu falo que na farmácia a gente tem uma particularidade que a gente tem muitos colaboradores terceirizados pela prestação de serviço, que talvez é um diferencial em relação a algumas outras unidades, prestar serviços, que é um outro tipo de compromisso que a Faculdade de Farmácia tem, e isso gera uma demanda para o diretor considerável, porque tem a parte pessoal, tem a parte de material, tem a parte de compras. Então, assim, é uma rotina que foge daquela que é uma rotina de uma unidade que não tem uma atividade de prestação de serviço. E como aqui a gente tem várias prestações de serviço, são problemas de natureza diversas. Mas é bom porque também é aprendizado, né?
E lá na praia é totalmente diferente. Os problemas são completamente diferentes. Mas é também a parte de já essa experiência para lidar com pessoas, os servidores e colaboradores me ajuda nesse sentido, né? De tentar uma relação boa e um trabalho positivo e uma colaboração da equipe. O fato de ter passado pela coordenação e ter convivido muito próximo dos estudantes, porque é um momento que eu acho que a gente está mais próximo do estudante. Porque enquanto professor, você está próximo daquele grupo. Enquanto coordenador, você está próximo de um grupo bem maior, principalmente aqueles que trazem demandas mais específicas. E o curso de farmácia já tem um perfil que me ajudou um pouco lá na praia. Assim, da gente já ter tido algumas experiências com relação a demandas que hoje eu convivo lá na praia, embora numa intensidade muito menor e num quantitativo muito menor, né? Mas eu considero que as experiências anteriores sempre colaboram. Então, me ajudam a estar onde eu estou e desenvolver o que eu faço hoje. Mas não, eu acho que dos cargos que eu passei, talvez seja o mais desafiador, o da praia. Exatamente pelo público, a sensibilidade pelas políticas que a gente tem. Não falo porque é culpa das pessoas, né? Mas pela natureza das políticas que a gente desenvolve e a que a gente quer atender. Nós gostaríamos de atender muito mais do que queremos. E temos um grande desafio também de fazer essa política da forma melhor possível, que é bastante desafiador. Que a gente está lidando ali com um recurso que é escasso, que é importantíssimo e que a gente tem que conseguir fazer com que esse recurso de fato chegue para quem precisa e quer fazer o bom uso desse recurso. Tanto do recurso quanto do serviço. Que a gente tem os atendimentos diretos, que são bolsas, e os indiretos. Que eu vejo hoje, passando pela praia e conhecendo um pouco mais desse serviço nas outras instituições, que a gente tem um trabalho muito diferenciado, um atendimento muito diferenciado. A gente tem aqui, por exemplo, um atendimento odontológico, que praticamente são pouquíssimos lugares que tem. Caso de estudantes, com essa quantidade de estudantes, pensando no público da universidade, no quanto que atende, que é um lugar bastante desafiador, né, uma política bastante desafiadora a moradia estudantil, mas a gente tem aqui também de uma forma bastante importante, com todos os seus problemas, a gente não vai negar isso, mas extremamente importante e essencial para muitos. Porque a assistência estudantil, se não fosse assistência estudantil, a gente teria hoje um perfil absolutamente diferente dos estudantes da universidade. Então, assim, é muito gratificante quando a gente percebe isso. A gente acaba focando muito nas dificuldades, nos problemas. Mas quando a gente para pensar no resultado, que é possível através de vários outros fatores, mas incluindo a assistência estudantil, é extremamente gratificante. Então, acho que isso aí já vale, né? Quando a gente tem, semana passada atrasada, eu compartilhei com um grupo aqui da Faculdade de Farmácia, porque era uma estudante, uma egressa do curso de farmácia, que ela encaminhou uma mensagem para a equipe da praia, falando o quanto foi importante a assistência estudantil para ela, inclusive para se alimentar. E hoje ela é uma farmacêutica concursada aqui no interior de Goiás. Então, assim, ela fala que não teria sido possível se não fosse assistência estudantil. Ela fala, olha, estudar com fome é muito ruim, estudar com fome dói. Olha o quanto que isso é forte, né? Então, eu falo, realmente a gente precisa de pessoas fazendo esse trabalho. Agora, o desafio é diário. Como fazer isso da melhor forma? Como enfrentar esses desafios da melhor forma? Mas a gente vai trabalhando junto com a equipe lá. Professora, a senhora falou várias vezes a respeito nós temos que ver o lado bom das coisas, o lado positivo. Isso é um pouco da tua filosofia de vida, do que tu busca como essência de vida? Sim, acho que sim. Eu sempre tento, porque eu falo, é mais fácil a gente focar no negativo, né? Reclamar e falar dos problemas. Não falando que eu não reclamo, não, eu reclamo. Mas eu paro e penso, não, mas alguma coisa boa tem nisso. Eu acho que a gente precisa pensar nas coisas boas para motivar, né? Porque se a gente ficar muito focado no problema, nas partes que pesam negativamente, acho que fica mais difícil, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa positiva o tempo todo. Não sou. Mas, assim, vez ou outra eu falo, não, mas vamos procurar porque tem um lado bom nisso aí. Vamos encontrar um lado positivo. Né? Quais são os próximos passos? O que a senhora projeta para o futuro, para os próximos anos? O titular já veio, né? Já.
E tem um tema que, invariavelmente, ele surge, que é a respeito da aposentadoria, né? Sim. Precisa se preparar para a aposentadoria? Eu não sei se tu estás longe ou perto, mas... Eu acho que eu estou perto. Quantos anos, aproximadamente? Bem, eu estou indo pelo que eu tenho de conhecimento, né? Não busquei ainda essa informação no setor, no departamento de pessoal, mas eu tenho uma amiga minha que foi da minha turma, que completou agora esse ano 57 anos, tinha 32 de trabalho e se aposentou integralmente. Se fosse o ano que vem, em julho, eu atingo esse tempo, né? E aí, agora, se precisa de preparar, precisa. Esse ano, a ProPessoas até ofereceu uma atividade de preparação para aposentadoria. Foram vários encontros, infelizmente não consegui participei de poucos, porque eu acho que é muito importante se preparar para a aposentadoria. Porque a gente tem um ritmo, uma rotina, então aposentar é importante, eu acho que é extremamente importante, porque você também precisa viver outras coisas. Porque enquanto estou aqui, eu tenho uma dedicação considerável ao meu trabalho, né? Então, como eu sou dedicação exclusiva, sobra pouco tempo para outras atividades. Então, em algum momento, vou ter que dar uma diminuída para poder me dedicar a outras atividades, enquanto eu ainda tenho saúde para isso. Mas precisa se preparar, porque eu vejo que é relativamente comum o adoecimento depois da aposentadoria, adoecimento mental, principalmente, né? Então, é um processo, eu acho que a gente tem que ir se preparando e já planejando o que fazer, porque não dá para aposentar e parar. Temos que preparar algumas coisas para fazer. Eu ainda não parei para pensar o que fazer, né? Mas eu tenho certeza que é extremamente importante o cuidado com a saúde física e mental e atividades, né? Então, a experiência que a gente vai tendo ao longo dessa carreira, dessa trajetória, tem que servir de alguma maneira para alguma coisa, mesmo estando aposentado, né? Então, é extremamente importante essa preparação, considero que sim. E acho que estou próximo, né? Se não mudar a legislação, eu não quero criar expectativas, porque eu já estive próximo e mudou a lei. Então, vamos esperar, né? Mais para frente eu vejo. E penso que para os próximos, agora, dezembro termina essa gestão, volto para a faculdade de farmácia. O pessoal fala, mas vai ser só professora? Mas eu sou professora. Quando estava terminando o mandato da diretoria, teve uma pessoa que me falou, nossa, mas e agora? Dá um vazio, você vai ser só professora? Eu falei, não tem vazio, gente. Nós temos inúmeras atividades para dedicar. A gestão é uma delas. E a gente passa pela gestão. Então, sempre eu falo lá na equipe da praia, falei, gente, nós estamos aqui. A gente vai sair, vocês vão ficar. Então, a equipe que fica é que sabe o que é isso aqui. Nós passamos pela gestão. Então, não tem nenhum vazio nisso. Eu vou mudar, vou fazer outras atividades. Vou assumir uma carga horária maior de ensino, vou ofertar uma disciplina nova, vou para o laboratório de controle de qualidade, enfim, não faltam atividades, não tem por que ter vazio. Então, não tenho esse apego a um cargo de gestão. Isso não faz parte, nunca foi. Entendeu? Então, para mim, isso é muito tranquilo. E esse é o meu planejamento para um futuro próximo. Thelma, se a gente pudesse fazer uma experiência aqui de um diálogo possível entre a Thelma hoje e a Thelma lá da infância, com a sua irmã gêmea, com seus pais, aquela menina que estava lá ajudando, né, no mercado, no comércio Garcia. Uhum. Teria alguma mensagem que essa criança poderia te enviar hoje para a tua vida? E ao contrário também, tu teria alguma coisa para dizer para aquela criança que ainda não imaginava que podia vir para Goiânia? Tem um diálogo possível aí? Não, possível sempre é, né? Mas são inimagináveis, né? Naquela época, se fosse hoje para aquela época. Mas assim, eu acho que eu curti tanto meus pais quando eu estava junto deles, porque, claro, eu sempre relato uma dificuldade de estar aqui é a ausência deles, né? Assim, a distância, não a ausência, a distância. Mas a gente sempre foi tão próximo, né? Mas talvez o restante da família, talvez tivesse se aproximado mais do restante da família, porque depois que a gente sai, acaba não tendo o mesmo vínculo, né? Com o restante da família, tios, avós. Eu convivi pouco, assim, não fiquei tanto tempo com os meus avós paternos, né? Porque o materno já era em Minas, eu vi poucas vezes.
né? Um aviso seria, conviva mais com os teus outros parentes? Talvez fique mais com eles também, né? Agora é o contrário. Até uma criança para hoje. Para hoje. Até uma criança não ia imaginar estar aqui hoje. Porque, assim, se eu paro para pensar, eu falo, olha, realmente a minha vida teve uma mudança muito grande, né? Desde o início, desde ir para lá, para onde a gente mudou, e depois vir para cá e ficar aqui, né? Então, eu acho que ela estaria feliz comigo hoje. Penso eu, sem de forma alguma querer ser pretensiosa, mas assim, eu acho que eu posso considerar que foi uma trajetória que naquela época eu não imaginaria jamais. Então ela falaria, aproveite seu momento, faça o melhor e curta o que vem pela frente. Parabéns. Mais ou menos assim, né? Mas sem nenhuma pretensão aí. Mas não posso reclamar. Né? Construí uma família que sou muito feliz com ela, a minha família, né? Então, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal, eu posso falar que eu sou muito grata, sou feliz. O que significa o UFG para ti? Bem, por toda essa história, a UFG representa muito. Foi uma mudança na minha vida, né? Porque eu poderia ter vindo, feito o curso, que já seria um passo importante, e voltado. Mas aí não, a UFG me segurou aqui, né? E aqui eu me constituí como profissional. E não foi através dela que eu conheci o meu esposo e a gente construiu, mas claro, teve todo o apoio, que sem esse apoio também eu não teria feito o que eu fiz aqui. Dedicar o tempo que eu me dedico aqui, assumir os cargos que eu assumi aqui, porque antes de assumir cada um desses cargos, a gente vai na família. E aí? O que vocês acham? Vai dar para poder? Porque não adianta, se assume um determinado cargo, você acaba tendo que se dedicar de outra maneira, né? Cada um com suas particularidades. Mas eu sempre tive apoio. Graças a Deus. Não você acha que vai ser bom? Então, vá. Então, isso aí para mim é extremamente importante, né?